como está gravando agora, eu vou falar. Então, a gente vai falar sobre a física do arco-íris. O arco-íris é uma ponte entre o poeta e o cientista, segundo o Lucens vai. Aqui são perguntas que a gente vai responder nessa aula. O arco-íris tem um centro. Qual a sequência de cores do arco-íris? Vemos zonas claras e escuras no céu. Pode existir um segundo arco-íris? Qual a sequência de cores do segundo arco-íris? O arco-íris é polarizado. E daí tem uma frase do Walter Lewin, não é Thomas, não. Como na arte, a educação te ajuda a enxergar mais distante. Então, com o ensino, você vai enxergar mais coisas no arco-íris que vocês nunca viram. Depois da aula, eu ainda vou explicar para vocês como vocês encontram o pote no fim do arco-íris, mas não vai ser aqui nesses slides. Bom, teoria do arco-íris. Tem aqui o professor Hersh Moisés Nussenswein. Ele é brasileiro. Quem conhece os livros de física, ele escreveu um conjunto de livros de física muito importante para o ensino, no ensino básico de física. E ele é um dos maiores especialistas do mundo nesse assunto. Ele é um físico brasileiro. Tem aqui um artigo dele, caso alguém queira ver mais, de 1977, na Scientific American, em inglês, sobre a teoria do arco-íris. Ele meio que reescreveu essa teoria recentemente. Bom, o arco-íris tem um centro. Então, a gente imaginando que aqui eu tenho uma gota d'água, imaginando a luz como um raio, ela entra na gota d'água, refrata. Vocês viram refração aí com a professora Adriana nessa última semana. Aí o raio de luz reflete no fundo da gota, volta e refrata para sair. Então, isso aqui é uma representação do arco-íris numa gota. Aí, a luz que entra no arco-íris, ela não sai só num ponto, ela sai num cone de luz, como vocês estão vendo aqui. E daí, a resposta para essa pergunta, o arco-íris tem um centro? A resposta sim, e o centro do arco-íris é a sombra da sua cabeça. Então, quando você olhar para o arco-íris, não importa onde você esteja, tem aqui a imagem de um observador, e aqui está ele olhando para o arco-íris. O centro do arco-íris é sempre a cabeça da sombra, a sombra da cabeça do observador. Então, sempre que você precisar localizar um arco-íris, primeiro localiza, se estiver difícil, vocês vão entender por que eu estou falando isso, localiza a sombra da sua cabeça e depois, num ângulo de 40 graus mais ou menos, que equivale a 2 palmas abertas da sua mão enfileirada, você vai encontrar em algum ponto o arco-íris ali. Aqui vocês têm essa imagem tirada de avião e vocês estão vendo quase o arco-íris completo aqui, o primeiro arco-íris e o segundo arco-íris. A gente normalmente vê só uma faixa do arco-íris, né? Tem um vídeo, depois eu vou passar os vídeos no final. Aí aqui, vem a próxima pergunta. Qual a sequência de cores do arco-íris primário? Então, a luz do sol entra no arco-íris, ela refrata, a refração faz a cor separa cores. Então, você tem, desde o experimento do prisma do Newton, ele já percebeu isso, e daí você tem uma refração menor do vermelho e uma maior do azul. E isso faz com que você separe cores. Esse é um dos motivos que faz o arco-íris separar cores. Não é o principal, mas esse é um dos. E você tem, é um mecanismo necessário, mas não é o principal. E aqui você tem a lei da refração, nesse fenômeno lindo que a gente vê, que todas as pessoas veem. Então, se você é professor ou se você é alguém que quer contar para o namorado ou para a namorada as belezas, se vocês estiverem olhando um arco-íris, vocês falam, olha, teve refração e reflexão da luz.
a refração da luz, a gente chama de lei de Snell, mas a gente viu em documentários que 800 anos antes do Snell, teve um árabe que já tinha descrito a refração da luz, como que a luz se desvia quando ela muda de meio. E qual que é a sequência de cores do arco-íris primário? Todas as vezes, isso vocês podem contar para alguém que vocês tentem impressionar. Toda vez que você vê o arco-íris primário, a sequência das cores começa do lado de fora, o vermelho, e ele vai até o violeta. Ele vai do vermelho, laranja. Como? Professor, podemos fazer uma pergunta? A Cristina... Cristina, é bom, muito bom você ter perguntado, porque eu esqueci de falar algo muito importante. Para ver o arco-íris primário, você sempre tem que estar de costas para o Sol. O Sol sempre tem que estar em oposição ao arco-íris. Então, se você está vendo a sua sombra, é porque você está de costas para o arco-íris. Mas se você se deslocar, a sua sombra vai deslocar com você e o centro do arco-íris muda. Bonito isso, né? O arco-íris te acompanha. Aqui na apresentação, esses 40 graus é o ângulo desse raio que está entrando para esse raio que está saindo. Isso aqui são os 40 graus. Então, o arco-íris sempre vai estar nesse ângulo, formando um círculo. Se você estiver no nível do chão, você só vai ver uma parte do arco. Se você estiver voando, ou numa escada de bombeiro, que é o que eu mostro nesse vídeo aqui, mas eu vou passar rápido para não divagar muito. Aí tem, por exemplo, esse experimento, um experimento simples, você consegue uma esfera de vidro, um projetor com uma fonte de luz intensa, ou um laser, aí você joga o laser na esfera, a luz, parte dela reflete, isso aqui você não vê, parte dela refrata e escapa, refratando de novo, e parte dela reflete aqui, e esse raio aqui, fraquinho, é que vai formar o arco-íris. Aqui com esse experimento, vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Eu falei 40 graus. O que chega de volta é uma quantidade pequena de luz. Mas isso aqui é só para vocês terem ideia do traçamento de raios de uma gota. Quando você vai tentar entender o que está acontecendo no arco-íris, você precisa pensar só na gota, numa gota, para entender o que está acontecendo. O René Descartes e outros cientistas foram os que perceberam isso. Aqui, para ter uma esfera de vidro, eu joguei a luz. Vocês estão vendo, tem uma fita de LED branco, e ela, quando o LED passa por dentro da esfera, já tem a refração aqui. Está vendo a separação de cores? Agora, não sei se vocês estão reconhecendo esse ambiente aqui. Acho que muitos de vocês devem estar com saudade, é a nossa escola. E a partir desse mês, o mês de novembro, vai ser cada vez mais comum a gente poder ver arco-íris. Se você estiver em São Paulo, no estado de São Paulo, é muito comum você ter aquelas pancadas de chuva durante a tarde e o sol continua forte, né? Então, aqui tem o sol estava se pondo, deu uma chuva forte, eu estou lá na nossa sala, na minha sala, no meu escritório lá na EASH. Aí vocês veem aqui os sala de professor, laboratórios, ainda não tinha aquela escultura, aquela pintura aqui, mas tem o ciclo básico. Aí vocês estão vendo, tem um arco-íris bem intenso aqui e talvez vocês estão vendo algo mais fraquinho ali. Mas é um fenômeno que você vê em qualquer lugar e a partir de agora vai ser mais comum observar arco-íris. Aí tem a pergunta, você pode ter um segundo arco, tem o primeiro arco-íris e você vê, tanto nessa imagem quanto nessa, tem um segundo arco-íris. Esse aqui é um arco-íris, nós estávamos no Sesc Belenzinho, e do Sesc Belenzinho a gente olhou para o Tatuapé, está aqui o Shopping Boulevard, a nossa casa é por aqui, é onde eu estou falando agora para vocês, e deu uma chuva enorme e a gente viu o arco-íris. Notem, hein? É sempre o primário, sempre vai do vermelho
para o violeta. Eu posso perguntar para vocês também quantas cores tem um arco-íris, mas eu não vou perguntar isso. Eu pergunto, mas quem dá a resposta é a professora Adriana. Ela é boa para dar essa resposta, então eu não vou responder. Aí você tem o segundo arco-íris. E como é que surge o segundo arco-íris? Antes de ir para o segundo arco-íris, aqui tem uma imagem de Foz do Iguaçu. A professora Adriana vai passar no final um vídeo de Foz do Iguaçu. Quando a gente foi lá, o que é bom quando você vai nessas cachoeiras, essas coisas, é que você vê arco-íris sem precisar estar chovendo, né? Aqui tem o arco-íris primário, o arco-íris secundário, e você, por exemplo, em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Niágara, você consegue ver o arco-íris numa condição de que não está chovendo. Aqui está o professor Tufaile surfando. A professora Adriana é minha testemunha, ela sabe que eu surfo muito bem. Eu não estou mentindo, né, professora Adriana? Professora Adriana. Ela não... no chat, para você não... No chat. Então, ela já deve ter falado que é mentira, que ela não me deixa mentir, não sou eu que estou surfando, é um outro físico. E aqui é possível você ver um arco-íris quando as ondas estão quebrando. Se você treinar seus olhos para achar o arco-íris quando a onda quebra, ou seja, como é que você treina isso? Você acha a sua sombra e procura esse ângulo de 40 graus com a sua mão. Você consegue ver, até em ondas quebrando, no borrifo da onda, você consegue ver a formação do arco-íris. Ao final, tem alguns vídeos que a gente viu em maresias, isso. Mas a coisa é tão tênue que foi difícil de gravar. Aqui tem mais uma imagem de arco-íris, está uma tempestade grande. Agora, uma coisa que vocês já... Não sei se vocês viram, mas da próxima vez prestem atenção. Quando vocês virem um arco-íris, vocês vão ver uma região, a parte de dentro do arco-íris, a parte de dentro, isso é outra coisa interessante, é sempre mais clara do que essa região aqui. Essa região aqui, nessa foto não está muito claro, mas normalmente aqui é mais escuro e aqui é muito claro e aqui é ligeiramente mais claro. Mas essa região, ela é muito escura, essa região entre os dois arco-íris. Aqui tem uma outra imagem, que é um relâmpago, e o relâmpago aconteceu mais ou menos na mesma linha do arco-íris. É só uma coincidência isso, viu? O arco-íris não conduz nenhum relâmpago, nada disso, é só uma coincidência essa imagem, porque o arco-íris é uma imagem que está se formando no seu olho. O arco-íris não está lá, ele não está lá no lugar onde você está vendo, ele é uma imagem virtual, ele não é nenhuma imagem real, mas o arco-íris está se projetando na sua retina. Aqui tem uma outra imagem bonita que eu também achei, dá para ver um arco-íris secundário, eu achei isso no Twitter. O arco-íris primário e o arco-íris secundário. Então, lembra que eu expliquei? O arco-íris primário vem um raio de luz, refrata, reflete no fundo da gota e ele se divide em dois, ele se divide em várias cores aqui. O violeta é mais ou menos 40 graus e o vermelho é por volta de 45 graus. Já o arco-íris secundário, vocês perceberam que ele é bem mais fraquinho. Por quê? O arco-íris secundário é uma dupla reflexão. Você vê, a luz entra na gota, refrata, reflete aqui e escapa. Uma parte que só reflete para dentro da gota, sofre uma segunda reflexão e refrata saindo. Então, olha só que interessante, a intensidade desse arco-íris é muito menor do que o primeiro, que já é fraco. Se você comparar o quanto de luz se perde antes de chegar no arco-íris, aqui se perde muito mais luz. E o arco-íris, além de ser mais fraco, você vai notar que as cores dele ficam invertidas no arco-íris secundário. E o ângulo de saída do arco-íris secundário é sempre acima do primário
e é por volta de 50 e 53 graus. Só que as cores ficam invertidas. Então, isso foi para falar de arco-íris primário e arco-íris secundário. Existe um outro fenômeno que você vê no arco-íris primário. Você vê um efeito chamado arcos supernumerários. Pessoalmente, eu e a professora Adriana só vimos esse arco-íris, o arco-íris primário, com vários arco-íris embaixo. Os arco-íris ficam alternando numa cor verde água para ciano e magenta. Fica brigando, fica alternando essas cores. Eu acho que tem uns 2 ou 3 anos nós vimos isso lá em Caraguatatuba. Sim, quem vai falar? Ninguém. Então, em algumas condições, você consegue ver vários arcos menores debaixo do arco-íris primário. E isso chama arcos supernumerários. Esses arcos supernumerários não dão para ser explicados com essa ótica de raio, ótica geométrica. Eles têm que ser explicados com ótica ondulatória, que é essa parte que a gente está entrando aqui. Até agora, o que a gente viu sobre o arco-íris é completamente explicado por ótica geométrica. Já esse efeito de arco supernumerário já começa a entrar as propriedades ondulatórias da luz. Agora, uma das coisas que me chocou quando eu comecei a estudar o arco-íris é que a coisa mais importante que tem no arco-íris, se você for ensinar ou explicar para alguém, é que o arco-íris é uma cáustica. Vocês que fizeram cáusticas olhando, aqui tem uma cáustica, né? Se você jogar a luz, o que é uma cáustica? Você joga a luz no objeto, o lugar onde os raios de luz se concentram, o lugar geométrico, se chama cáustica. Aqui é uma esfera, jogou a luz na esfera, a luz passou pela esfera e se concentrou aqui. Isso se chama cáustica. Então, numa lente, a cáustica tem um nome que é muito particular, que é foco. Agora, numa lente que não obedece à aproximação para-axial, em que você tem essas aberrações, a gente não fala foco, a gente chama cáustica, porque a luz não se concentra num único ponto. Ela fica concentrada, mas numa região do espaço. O arco-íris é basicamente uma cáustica. Então, quando os raios entram e refratam na gota, se vocês olharem, aqui estão os raios entrando aqui em cima, e aqui estão os raios saindo. Esse diagrama é para fazer uma explicação do fenômeno com ótica geométrica. Todos os raios que estão entrando na gota voltam para você. E eles voltam para você. Aqui está você, sua cabeça, digamos, você está em pé nessa posição. O sol está atrás de você, o raio entra, refrata e volta. Os raios, como todos eles voltam para você, a parte de dentro do arco-íris é mais clara, porque você, além da cor do céu que está ao fundo, você tem essas reflexões de dentro da gota. Agora tem uma coisa interessante. Próximo de escapar aqui da gota, nessa região aqui, os raios se concentram. Não sei se dá para perceber nesse diagrama. Próximo da saída, existe uma concentração muito grande dos raios de luz. E esse efeito é o que cria o arco-íris, porque assim, se você imaginar a intensidade da luz que está vindo nos seus olhos, dentro dessa região vem todas as cores misturadas, então você vê um branco. No ângulo do arco-íris, para o azul, como é uma cáustica, dá um pico
que fica muito maior do que as cores misturadas aqui. Aí a cor, aí depois desse ângulo, o raio escapa da gota. Para o verde, você ainda tem um pouquinho de vermelho no verde, mas você tem uma cáustica no verde. E aqui você tem uma cáustica no vermelho. Então, esse é o motivo de você ver todas as cores do arco-íris. Se não houvesse essa cáustica, você ia ver só o vermelho. Você não ia ver essas outras cores aqui. Então, você também tem uma cáustica no laranja aqui, uma cáustica nessa região. Todas essas regiões têm uma cáustica para uma determinada cor. E essa cáustica é mostrada nesse gráfico feito pela professora Adriana, essa aqui é a letra dela, que a gente pegou da aula do Walter Lewin. Então, existe uma concentração de raios maior num determinado ângulo. No nosso livro, o da física do faraó Fóton, tem aqui o diagrama da sequência de cores do primeiro e do segundo arco. Então, aqui tem o arco-íris primário, e é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Tem essas... Nós falamos que é 7 cores, mas se você for pensar bem, você pode questionar essas 7 cores. Aqui a professora Adriana vai falar mais. E aqui tem o arco-íris secundário, que ele fica sempre acima, e tem essa sequência invertida, porque ele é um reflexo do primeiro arco-íris, e não é bem um reflexo porque ele é mais largo, tem um efeito de lente na gota. Tem uma propriedade que é polarização da luz. Eu não pretendo me aprofundar muito nela, porque são assuntos que a gente vai ver em seguida, mas tem aqui um exemplo de polarização da luz. Eu tenho um cristal de calcita, é um mineral cristalino, na frente do livro de ótica aqui, e vocês veem imagens duplas. Isso daqui é porque cada imagem dessa tem uma polarização da luz diferente. Mas como a gente vai falar mais de polarização da luz, eu não vou me alongar muito. Aqui tem um arco-íris vermelho. Essa aqui é uma professora da EASH, a Ângela, ela era do pessoal de obstetrícia, ela está se aposentando, mas ela sempre que dá um jeito aparece na EASH. E ela tirou... Como? Ela é de gerontologia. Eu falei obstetrícia, perdão, é geronto. Essas áreas da saúde me confundem. Aqui ela tirou uma foto de manhã, o sol estava muito avermelhado, tá vendo que tá nublado, porque provavelmente estava chovendo, né? Isso que causou as gotas. E ela fotografou e está mais forte o arco-íris vermelho. Ela tomou cuidado de tirar a foto do sol para mostrar como que ele tá. O céu estava avermelhado. Eu acho que vocês já perceberam que a foto que vocês tiram nessas aulas de ótica não são exatamente o que a gente está olhando, né? Tem uma diferença entre a nossa percepção e a foto, mas chega próximo, né? Mas aqui ela tirou uma foto do sol nascendo e aqui do arco-íris. Então, teve que fazer 2 fotos porque ela estava de costa para o sol, como eu falei para vocês. Agora, o pessoal, muita gente acha que já sabe tudo de arco-íris, e arco-íris é uma coisa ainda que dá pesquisa, que ainda tem muita coisa para ser entendida, na minha opinião. Aqui tem uma foto, é uma seguidora minha no Twitter, eu também sigo a moça, foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu não sei se é no Texas, no Arizona, mas aqui está a sombra dela, dá para ver a cabeça dela, a sombra da cabeça dela aqui, e ela bateu uma foto, ela usou aquela técnica da máquina de tirar panorâmica. Então, essa tremidinha aqui é um artefato da câmera, não é um efeito do arco-íris. Mas eu queria que vocês notassem, tem um arco-íris primário, nas cores vermelho até o violeta, tem um arco-íris secundário, do vermelho para dentro, com violeta para fora, mas tem um outro arco-íris
elíptico aqui, ele não é circular. Tem um arco-íris elíptico. E esse é um fenômeno que a explicação dele não é muito simples, não é uma coisa simples. É raro de ver isso. Eu não me lembro de ter visto esse arco-íris. E isso pode estar relacionado tanto com a forma da gota ou com a presença de um lago, do mar muito próximo. Pelo que nós andamos estudando, o que está acontecendo aqui é que a gota de chuva não é uma esfera perfeita, ela começa a virar um elipsoide. E alguns desses raios de luz nesses elipsoides podem te fazer esse arco-íris que não é um círculo, mas uma elipse. Tem outros fenômenos que aparecem no céu e a gente pode achar que é um arco-íris, eu já pensei que era, mas não é um arco-íris, é um efeito de refração da luz em cristais de gelo no céu. Então tem aqui uma imagem, ó, o helicóptero está passando, estou eu apontando. Isso aqui parece um arco-íris, mas não é. Existem arco-íris brancos. O arco-íris branco está aqui. Dá até para perceber também arcos supernumerários aqui embaixo. Ó, de novo, o cara está tirando a foto. Isso aqui dá para ver que não foi no Tatuapé, né? Isso aqui foi lá no Polo Norte ou no Polo Sul, em algum lugar com muito gelo. E você pode ver o arco-íris branco e não é chuva aqui. Você tem uma neblina com gotas muito pequenas. E esse arco-íris branco aqui já é ótica ondulatória pura, já não entra mais ótica geométrica. Aqui, numa esfera, dá para ver a separação de cores, uma esfera de vidro iluminando com uma lâmpada branca. Então, vocês estão vendo, é mais branco dentro do que fora. Então, aqui era como se fosse o arco-íris, e aqui dentro tem uma concentração maior de luz, e a luz toda se mistura. Nas bordas, a cor se separa. Estudando para como fazer demonstrações para o pessoal de ensino fundamental, ensino médio, uma das alunas que já fez esse curso, fez iniciação comigo e com a professora Adriana, a Janaína Dias da Silva, e ela quis estudar esses fenômenos ópticos, como arco-íris, e um outro fenômeno muito curioso também, efeito Glória, eu não vou falar sobre ele, mas nesses slides eu coloquei o endereço, caso vocês queiram ver. A Janaína e eu conseguimos fazer um simulador de raios de arco-íris. Tem aqui, ó, o raio incidente, aí cada raio tem um nome. E a gente conseguiu fazer uma demonstração usando um cilindro de vidro, mostrando cada um desses raios e mostrando essa formação de cáustica. Aqui a gente usou um cilindro de vidro, e aqui eu estava tentando explicar esse fenômeno de cáustica para a Janaína, ela não estava entendendo. Aí eu peguei uma taça de vidro e fiz com laser esse efeito para ela. Ela achou tão legal que ela resolveu escrever um artigo sobre isso. E a gente tinha percebido que ninguém tinha feito um artigo disso. Eu estava explicando para ela como fazer a cáustica, e daí ela montou nesse artigo voltado para ensino, está em português, isso aí. Tenho aqui várias referências sobre o arco-íris, e eu vou voltar aqui para a apresentação, que eu vou passar os vídeos agora. A professora Adriana fez uma apresentação sobre ótica atmosférica no Instituto de Astronomia e Geofísica. Então, eu vou mostrar rapidamente esse vídeo aqui. Esse vídeo, arco-íris múltiplos, efeito Glória e caos. Isso é parte da nossa pesquisa. Efeito Glória, arco-íris múltiplos. A gente apresentou arco-íris, bilhares e caos. Tá aí para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? Mas
Não sei se vocês estão vendo na tela uma imagem que tem uma sombra, uma coisa escura e umas cores em volta. Isso não é arco-íris, isso é efeito glória, é uma coisa impressionante. Nós já vimos isso de avião, no avião, a sombra do avião. Mas aí a professora Adriana apresentou esse trabalho aqui no IAG, e existe essa ideia de aura de santos na Idade Média, e alguns pesquisadores colocam que isso é uma influência desse efeito glória, até pelo nome que ele tem aqui. Então, tem esse vídeo da professora Adriana que ela fez no IAG. Se eu não conseguir passar corretamente aqui o endereço, posso passar depois, mas uma pessoa que estudou o efeito glória em profundidade é o Nussenswein, é o professor Nussenswein, e ele escreveu um outro artigo na Scientific American, mas essa daqui eu acho que é de 2012, em que ele descobriu uns efeitos incríveis de óptica chamado tunelamento clássico. Na minha opinião, é algo mais impressionante que o tunelamento quântico, porque é um fenômeno clássico, e você tem esse fenômeno de tunelamento da luz, em que ele estudou o efeito glória aqui, e tem essa apresentação da Adriana, falando sobre arco-íris. Ela repete o que eu repeti o que ela falou aqui. E uma coisa que eu queria só apontar nessa apresentação da Adriana, você não tem só 2 arco-íris no máximo. Você pode chegar a ter quase uns 20 arco-íris. Esse artigo, múltiplos arco-íris a partir de uma única gota de água e outros líquidos. Tem um artigo que discute esse diagrama que vocês estão vendo aqui. Digamos que o sol está vindo de lá para cá. Essa aqui é a gota de chuva. Então, você tem o arco-íris primário aqui. O arco-íris primário está aqui. O arco-íris secundário está aqui. O arco-íris terciário está nessa posição. Cada uma desses tracinhos que vocês estão vendo são múltiplos arco-íris, que a gente consegue ver, no máximo, são 2, com o olho nu. Aí tem pesquisadores que fotografam, usando umas técnicas mais sofisticadas e câmera fotográfica, eles conseguem ver o arco-íris número 3, o 4, o 5º. Pelo que eu entendi, já foi fotografado até o 5º arco-íris, usando, não dá para ser visto a olho nu, mas eu vendo algumas técnicas. Então, por que tem isso aqui? Teve uma vez, o cara que escreveu esse artigo, ele estava olhando um arco-íris com a avó. Aí a avó perguntou para ele, por que o céu todo não fica colorido? Aí ele começou a dar uma aula de física, ele era físico, e ele deu uma aula de física para a avó, falando que só podia ter arco-íris num ponto, por causa disso, aquilo. Aí, enquanto eles estão conversando, apareceu o segundo arco-íris. Enquanto ele estava ensinando para a avó como ser bobinha e tal. Apareceu o segundo arco-íris e ela deu aquele olhar de reprovação para ele. Aí ele foi estudar e fez um artigo. Ele descobriu que o arco-íris preenche o céu todo. Mas que a gente consegue ver mesmo é o primeiro e no máximo o segundo. Mas tem arco-íris em todo o céu. Aí ele escreveu esse artigo aqui para explicar isso, e eu achei muito divertida a introdução dele. A avó sabia de tudo, exatamente como disse a Renata. Ele era neto dela, né? Então, mas é engraçado, tá no artigo, eu acho que tá no artigo dele. Ele olhou para a avó com aquela cara de coitada, assim, avó, você é burra, não sabe nada, mas com carinho, né? E daí, quando ele está explicando, apareceu o segundo, ela olhou para ele, muito bonito, hein, menino? Aí tem um outro vídeo, que esse vídeo, o próximo que eu vou mostrar aqui, talvez vai ser difícil para vocês verem o efeito, mas
a professora Adriana conseguiu filmar a polarização da luz no arco-íris. A imagem está parada, não sei se vocês estão vendo aqui um arco-íris. Se vocês estão vendo, essa imagem, a professora Adriana colocou um polarizador na frente da câmera e ela gira o polarizador, ela gira a câmera e o polarizador, e ela consegue medir, ela consegue observar a polarização da luz aqui. Eu acho que, passando por aqui, a resolução não é tão boa, mas se vocês depois quiserem olhar pelo endereço, vou começar o vídeo do início. Então, vocês estão vendo o horizonte está girando, porque a Adriana está girando a lente do polarizador que está colada na câmera. Está o pessoal brincando na praia, ninguém está percebendo o que está acontecendo, mas a Adriana está vendo essa polarização da luz aqui. Isso... Você vai falar? Ah, sim, deixa eu parar aqui. Deixa eu ver. Eu estava na praia e eu não tinha um polarizador do tipo que a gente mandou para vocês. O que eu tinha era meu óculos escuro, polarizador. E daí eu não conseguia girar o polarizador na frente do celular. Então, o que eu fiz foi girar o celular e os óculos escuros junto, por isso que o vídeo saiu girando. Então, foram os óculos escuros polarizadores que eu usei. Sim, isso é uma coisa que nós fazemos. Nós usamos óculos polarizadores, óculos de sol polarizador, mas na aula de polarização a gente vai explicar o motivo. É uma questão de segurança. Muita gente não entende. Eles são mais caros, mas eles protegem seus olhos de luz espúria. Arco-íris é uma cáustica colorida. Esse vídeo aqui é um resumo dessa apresentação que a gente fez. A professora Adriana pegou essa apresentação há alguns anos, então não tem todas as imagens, mas ela fez um vídeo explicando, um vídeo passando em 3 minutos essa apresentação que eu estou falando aqui para vocês. Então, vocês estão vendo a refração da luz aí, acho que vocês estão vendo. Tem aqui o fenômeno de cáustica, porque a coisa mais importante no arco-íris é a cáustica. Então, ela colocou aqui a formação da cáustica no arco-íris. A sequência de cores, explicando qual que é a sequência de cores em cada um. O diagrama, por que tem 2 arco-íris. A zona de Alexandre, essa região que é mais escura aqui dentro, aqui fora. Aonde é que está o centro do arco-íris, mais uma visão de um arco-íris duplo, e daí ela está comentando que não ocorre só com gota de chuva, mas acontece também em spray. Então aqui é uma fonte, e você tem essa formação aqui bonita disso, do arco-íris, então não é só com gota de chuva que você vê o arco-íris. Essa aqui é a moça alemã que fotografou e ela trabalha em observatórios, aí ela fotografa aquele efeito Glória. O nome dela é Cláudia Rins e o amigo dela está batendo a foto dela. Ela é fotógrafa e observadora de fenômenos atmosféricos. Ela trabalha para o governo alemão lá. E aqui é exemplo de cáustica, essas manchas claras e escuras que você vê no fundo de um riacho, da piscina, isso aqui são cáusticas também. Aí a professora Adriana estava aqui em Maresia, eu não sei se vocês vão conseguir ver, aí a gente treina para observar o arco-íris. Então, está difícil de ver aí, talvez no vídeo. Aí ela marca, quando a gente conseguiu ver o arco-íris, ela escreveu, o arco-íris está aqui. Então, o arco-íris está a 40 graus, mais ou menos. A gente está de costa para o sol. Aqui é Maresias, é lá a casa do Medina, lá o surfista. Aqui é Caraguatatuba, praia de Martim de Sá. Na minha opinião, uma das mais belas praias do litoral paulista.
E há vários arcos e halos que aparecem no céu. A gente pensa que é arco-íris e não é. Então, aqui são nuvens iridescentes. A professora Adriana fotografou e mandou para o clima-tempo. Aí tem aqui esse halo, que é o círculo parélico e outros, não estava chovendo, e você vê arcos, você vê um cão do sol aqui. A gente vai discutir isso mais adiante, mas tem uns arcos no céu aqui também. Esses são formados por cristais de gelo. Isso aqui não é formado por gota de água. Eu sei que muitos de vocês estão falando, não tem gelo no céu? Tem, viu? Tem muito cristal de gelo no céu. Esse aqui não é um arco-íris, é um halo solar. Ele é um halo de 22 graus. O halo de 22 graus é a palma da sua mão aberta, forma esse halo com o vermelho dentro e o azul para fora. Isso não é um arco-íris. Acho que alguns de vocês já devem ter visto esse halo. Não é o mecanismo do arco-íris, é outro aqui. Também é um fenômeno de ótica atmosférica. Ele é mais comum que arco-íris, a formação desses halos aqui. Assista o nosso vídeo sobre halos e pareilia. Se inscreva no canal e nos torne milionários Vou parar aqui. A professora Adriana, vocês já viram um halo de 22 graus? Alguém já viu aí? Você nunca deve olhar diretamente para o sol, nunca. Você põe sua mão na frente e olha... Não. É tão comum que às vezes você olha e tem um halo em volta. Só que o halo tem que estar na região onde eu moro, né? Mas eu não vi nada agora. E tem mais um vídeo. Tem esse vídeo com um efeito, é a última coisa que eu vou comentar. Tá tendo uma chuva, o arco-íris vai dar um relâmpago. E vocês vão ver que o arco-íris praticamente não sai do lugar. Então, deixa eu passar isso aqui. É um vídeo da TV chinesa. Então, tá aí, deu um relâmpago. E o arco-íris é uma imagem, ele é praticamente estático. Tem uma variação, estou passando de novo, porque a Adriana falou para mim que às vezes demora para chegar em vocês a imagem. Vou ver se eu consigo diminuir a velocidade dele. Vou diminuir a velocidade aqui. Velocidade de reprodução. Passar em meio. Então, tem uma variação de intensidade, mas a imagem do arco-íris não sai do lugar, ela fica estática. Tem alguma coisa caindo. Se vocês virem esse vídeo, provavelmente o relâmpago matou algum pássaro aí. Ou acertou um avião, sei lá. Mas tem uma coisa caindo que ninguém sabe o que é depois do relâmpago. Vê se vocês conseguem ver. Eu vou parar uma hora. Deu relâmpago, pum. Aí, vai cair um objeto agora. Vou parar. Tem uma manchinha preta. Provavelmente é uma ave, ela foi eletrocutada. Aqui ou é o Super-Homem, ou é o Thor, não sei, é um OVNI. E essa imagem mostra uma característica que a professora Adriana, vou voltar aqui, queria que deve ser uma ave morta, ou um alienígena do passado. Essa característica que a professora estava querendo chamar a atenção, que eu esqueci, estava no lugar errado, na hora errada. Isso é verdade, né? A gente quem fez eletro com a gente sabe, tempestade não fica debaixo de árvore, você vai se proteger numa casa ou ficar dentro do carro, não fica exposto que você morre. Então, a professora Adriana pediu para eu comentar que as gotas estão em movimento. Você está olhando o arco-íris ali, o arco-íris está formado, mas não tem nada parado lá. As gotas estão caindo, a luz está batendo em várias gotas que estão trocando de posição continuamente. Então, mesmo dando um relâmpago, você ainda tem um arco-íris. Como eu já falei... Por que tem... Então, vocês sempre ouviram falar que é 7. Por que as pessoas têm dúvida de que são 7 cores? Primeiro, porque não são 7 cores, né? Como vocês viram no capítulo sobre cores,
primeiro, as cores são subjetivas. As cores em física é a frequência e o comprimento de onda. E aí vocês viram que no espectro de luz visível, a gente tem uma variação contínua de frequências e comprimentos de onda. Então, do ponto de vista da física, uma cor é um comprimento de onda, é uma região de comprimentos de onda, e a gente tem infinitas. Então, do ponto de vista da física, a gente tem infinitas cores no arco-íris. Agora, do ponto de vista subjetivo, da gente perceber, da nossa percepção de cores, que tem a ver com como funciona a nossa visão e as células sensoras de luz, né, que vocês também já leram sobre isso, a gente pode diferenciar algumas cores. Isso depende, as cores, como a gente nomeia as cores e as tonalidades, depende de várias coisas, além da nossa percepção, digamos assim, da parte biológica do olho. Depende também da cultura. E eu gosto de contar uma história para os alunos, que a gente conheceu um físico numa conferência de caos, e ele era daquela região dos Balcãs. É isso, professor? Eu não lembro exatamente. Eu acho que ele era entre o Irã, Pérsia, era algum lugar assim. Sim, do Oriente Médio. Eu acho que ele era persa. Mas a questão toda é que ele é de uma região bastante diferente da gente, em termos culturais, e a língua que fala a mãe dele, que eu estou tentando lembrar, eu não lembro de que país que ela é, mas a língua da mãe dele... Eu não sei se ele era curdo, alguma coisa assim. Curdo, talvez fosse curdo. A língua, então, existe uma língua no planeta que não tem duas palavras para falar vermelho e verde. Vermelho e verde não, desculpa. Azul e verde. Azul e verde. Azul e verde, para eles, é a mesma cor. E a mesma palavra. É a mesma palavra. A gente, por exemplo, a gente consegue diferenciar tonalidades diferentes da cor laranja, mas a gente chama tudo de laranja. A gente consegue perceber tonalidades diferentes de azul, mas a gente chama de azul. Aí a gente põe classificadores. Azul ciano, azul claro, azul marinho, certo? Mas nessa língua, lá perto em algum lugar do Oriente Médio, só tem uma cor, só tem uma palavra para designar o azul e o verde. Então, se uma pessoa dessa cultura, se você perguntar para ela quantas cores tem o arco-íris, o azul e o verde, que a gente consegue perceber do arco-íris, ela vai dizer que é uma cor só, tá? Bom, então, a maior parte das pessoas aqui da nossa língua, falantes das línguas ocidentais, conseguem perceber mais ou menos 5 cores no arco-íris. Pessoas mais treinadas conseguem perceber 6. Dificilmente você vai achar alguma pessoa que consiga perceber 7 cores. E por que escolheram esse... Então, eu queria concluir com vocês que escolheram esse número 7. E esse número 7, ele é um número místico, então tem a ver com a cultura e o misticismo das pessoas, dos cientistas, dos físicos, na verdade, filósofos naturais, na época, que estavam classificando as cores do arco-íris. Então, 7 é um número místico que tem a ver, que o 7 é a soma do 3 com o 4. O 3 representando a divina trindade, e o 4 representando os 4 elementos da natureza, né? Então, você vê que isso é uma coisa muito antiga dos europeus cristãos que veneram a divina trindade e que ainda estavam com os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, na cabeça. Hoje a gente
abandonou esses 4 elementos, a gente substitui os 4 elementos pela tabela periódica, certo? Professora, eu vi num documentário recentemente a justificativa também disso, porque era assim, os 4 elementos estavam aqui no planeta Terra, né? E a Divina Trindade está no céu. Como o arco-íris é uma coisa que a gente vê da Terra no céu, eles tentavam juntar o celestial com o mundano. Ah, interessante, interessante. Mas enfim, então eu queria falar para vocês que esse número 7 é um número escolhido e que está relacionado com a cultura ocidental. Então, é isso que eu queria falar sobre as cores do arco-íris. Aí... Ele é